Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a visita que os deputados brasileiros fizeram ao Ricardo Pitta, aquele representante do governo americano aqui no Brasil, em que ele deu um recado do Trump para a imprensa brasileira e para o governo brasileiro. Tá? O que ele disse foi muito simples. Olha aqui o que ele disse aqui. Ó. Os Estados Unidos não foram ao Brasil para questionar se as organizações criminosas, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, o CV e o PCC, são consideradas terroristas. Foram para informar que são. Ou seja, ninguém foi pedir opinião do governo Lula se ele achava que era ou não era. Eles vieram para falar que eram, né? Vamos entender esse caso aqui porque isso mostra uma verdade muito óbvia. O governo Lula é aliado do PCC e do Comando Vermelho. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e Cálice o Povo. Janja levou eletrônicos para a Guerra Russa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a fala de um funcionário do Trump sobre do PCC e o Comando Vermelho para deputados brasileiros nos Estados Unidos. Então, um grupo de deputados brasileiros foi lá nos Estados Unidos, a Carol de Tone, o Paulo Bilinski, esse outro aqui, eu não estou... Não, são esses dois aqui, exatamente. São os dois deputados brasileiros que estão lá conversando justamente com o senhor Ricardo Pitta, que é um membro do Departamento de Estado americano, que esteve aqui no Brasil, que conversou com o Bolsonaro e coisa e tal. E o principal recado que ele mandou foi isso daqui. Ó. Ao recebê-los, Pitta fez uma declaração sobre a controvérsia em torno da recusa do governo Lula de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que chamou a atenção dos parlamentares. Não, os Estados Unidos não foram ao Brasil para questionar se eram organizações criminosas ou não. Foram para informar isso. Olha, o governo Lula, se vocês não sabem, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital são organizações terroristas, tá? Então isso estimula uma discussão sobre o Trump estuda classificar o PCC como terrorista, mesmo com Lula em contrário. É uma coisa meio idiota que o Paulo Capelli está falando aqui do Metrópolis, porque o governo americano não precisa do ok do governo Lula, né? O que o Lula veio fazer aqui, que mandou o pessoal aqui para conversar vários outros assuntos, eu tenho certeza, sanções ao Alexandre de Moraes foram conversadas também, mas um dos assuntos, que era o assunto, digamos, mais publicamente disponível, era justamente sobre a classificação do Comando Vermelho e do PCC como grupos terroristas, né? O que o governo americano veio aqui foi justamente testar se o governo do Lula iria apoiar os Estados Unidos nisso, né? De novo, os Estados Unidos não precisa dessa declaração do Brasil, né? Eles podem declarar como terroristas lá e podem tomar as ações devidas neste caso. E aí teve muita gente aqui na época falando aqui, não, o governo Lula rejeita a proposta dos Estados Unidos para classificar o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como terroristas, né? E muita gente falando assim, não, porque o governo Lula não pode fazer isso, porque se o governo Lula classificar como terrorista, isso pode justificar uma invasão brasileira pelos Estados Unidos e coisa e tal. E, gente, não vai ser isso. O Brasil, os Estados Unidos não vai invadir o Brasil, não tem lógica isso, né? Agora, podem ter outras sanções, podem ter sanções a pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital e ao Comando Vermelho. Isso é que é o alvo. Entenda, não é o Brasil invadir os Estados Unidos, né? Mas mesmo que fosse, vamos supor que fosse invadir os Estados Unidos. Me diz uma coisa, você acha que o Afeganistão decretou a Al-Qaeda uma organização terrorista ou não? É lógico que não. O Afeganistão dizia que não era terrorista, não, que a Al-Qaeda é só um grupo de teólogos muçulmanos e coisa e tal, né? E os Estados Unidos decretou que era terrorista e foi lá e invadiu. A Venezuela não decreta o Trem de Aragua como organização terrorista, não. Tá? O Trem de Aragua, que é aquela grande... É o PCC da Venezuela, que tem ligações com Maduro e coisa e tal, não é declarado terrorista na Venezuela. Nos Estados Unidos é. Então, ou seja, essa ideia de que não podemos classificar o Comando Vermelho e o PCC como terrorista, senão os Estados Unidos vão invadir a gente. Isso é lorota. É lorota porque os Estados Unidos não precisa disso. Ele pode tomar medidas independentes do Brasil dizer que é terrorista ou não. O que ele veio aqui foi ver se o governo Lula está do lado ou não dessas organizações terroristas. E descobriu que ele está do lado. Por quê? Porque o governo Lula rejeitou o governo brasileiro entrar do lado do governo americano nessa briga, né? E por que o governo Lula rejeitou isso? Porque, lógico, o governo Lula tem ligação com entidades criminosas, a gente sabe disso.
o Lula está querendo inventar essa história de SUSP, de fazer uma PEC para ele resolver o problema da segurança pública no Brasil de uma vez por todas e coisa e tal. E a verdade é que ele nunca vai resolver isso porque não é interesse do Lula resolver isso. O que o Lula quer com a PEC do SUSP, da Secretaria, Sistema Único de Segurança Pública, né, é justamente dar todo o poder para o governo federal e tirar o poder dos estados sobre as polícias para facilitar o eventual golpe do Lula, fazer o mesmo esquema da guarda bolivariana do Hugo Morales e do Nicolás Maduro na Venezuela. Ele ter o controle de todas as forças policiais para anular qualquer possibilidade de rebelião. E aí, ou seja, ele não quer resolver problema de segurança. Se ele quisesse resolver problema de segurança, se o Lula realmente quisesse combater o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, e as várias outras facções que tem terroristas aqui no Brasil, bastaria ele ajudar o governo americano. Uai, não é interesse do Lula, coisa. A desculpa que eles deram é essa. Não, porque a gente não pode decretar que isso daqui é terrorista, porque senão vamos estar ajudando os Estados Unidos a invadir o Brasil e coisa e tal. E é lorota. Ou seja, isso aqui está na cara que, primeiro, não faz diferença nenhuma para os Estados Unidos se o Brasil decreta ou não terrorismo. Se eles decretarem que é uma organização terrorista, eles podem impor sanções. E as sanções que eles vão impor não é só ao primeiro comando da capital e ao Comando Vermelho, é também a pessoas ligadas a essa entidade. E esse é o grande problema do Lula, né? Porque existem figuras muito conhecidas, existe uma acusação. Essa acusação foi feita pelo Eduardo Tagliaferro para o Oswaldo Eustáquio, lá na Espanha, numa gravação que o Oswaldo Eustáquio gravou, em que o Eduardo Tagliaferro acusava o Alexandre de Moraes de ter ligações com o PCC, tá? O Eduardo Tagliaferro falava que tinha medo de ser atingido aqui no Brasil, não só pelas vias legais, mas também por vias criminosas aqui no Brasil devido à ligação do Alexandre de Moraes com o PCC. E existe essa ligação? Não existe? O Eduardo Tagliaferro estava mentindo, estava falando a verdade? Não sei. Mas a coisa mais óbvia para o governo Trump fazer depois de classificar essas organizações terroristas é exatamente sancionar pessoas ligadas a essas organizações aqui no Brasil. Porque, olha só, invadir o Brasil, os Estados Unidos podem invadir o Brasil? Até pode, mas, cara, dá um trabalho grande, tá? O Brasil é um país muito grande. Até para os Estados Unidos invadir o Brasil seria difícil pra caramba, com toda a vantagem tecnológica e militar que os Estados Unidos têm. Para eles invadirem o Brasil seria uma coisa muito difícil. Então, não acredito que vai acontecer isso, não há motivo para esse tipo de coisa. A invasão está fora de cogitação, né? Mas o que acontece nesse caso, o que você pode ter efetivamente é justamente sanções contra pessoas aqui no Brasil. Decretou a organização como organização terrorista, e isso permite usar a lei Magnitsky para sancionar um monte de gente ligada a essas organizações criminosas. Isso vai chegar, é o mesmo papo do Alexandre de Moraes ou é outro papo diferente? Eu não sei. Mas o ponto é esse. O que deixou claro essa visita do governo americano aqui com o governo Lula é justamente que o governo americano informou para o governo Lula que as organizações são terroristas, e o governo Lula disse que vai ficar do jeito que está, porque é terrorista, mas é os meus terroristas, é os meus amigos. Igual o Maduro na Venezuela também não decreta o Trem de Aragua como organização terrorista. São amigos dele, são ligados a ele. Quando tinha manifestação contra o Maduro lá na Venezuela, o pessoal mandava o pessoal do Trem de Aragua bater nos manifestantes e coisa e tal, né, para tentar abafar as manifestações. Então, é uma frase de impacto essa e pode ter um impacto muito grande. É muito engraçado ver aqui um monte de gente defendendo, não, porque a gente não pode dizer que o CV e o PCC são organizações terroristas, porque o que diz a lei brasileira e não sei o que lá, tentando justificar a posição do Lula. Olha só, eu vou falar um negócio para vocês. Eu concordo com esses juristas aqui, tá? Pela lei brasileira, realmente não seria classificado como terrorista, mas é só por uma sutileza. Porque todo mundo sabe que é uma organização criminosa enorme, é uma organização criminosa que mata gente, que destrói um monte de coisa e que tem sim rastros ideológicos, né? O Comando Vermelho, o vermelho de Comando Vermelho é de comunista, é ligado ao comunismo. Como é o caso do Trem de Aragua lá na Venezuela também, como é as Farc na Bolívia, Bolívia ou Peru, agora não lembro, na Colômbia, né? Como são esse caso de ligação entre a esquerda e organizações criminosas na América Latina, mais uma vez, é um daqueles fenômenos que se torna comum na América Latina inteira. Em tudo quanto é lugar tem isso. E é tudo ligado à esquerda. Justamente era a ideia, o sonho do pessoal que é hoje comunista de cabeça branca, lá nos anos 1950, 1960, de fazer a revolução comunista, de fazer a revolução que o Fidel Castro fez lá em Cuba, né? Que o Fidel Castro também se aliou a alguns grupos terroristas lá, alguns grupos criminosos e coisa e tal. Então, é o sonho desse pessoal fazer isso, reproduzir
a história de sucesso do Castro aqui na América Latina, né? Nunca conseguiram, mas o sonho deles continua sendo isso, o sonho do Lula continua sendo isso, né? Eu acredito que é o que eu falo para vocês, só quando esses comunistas de cabeça branca morrer tudo aqui no Brasil, acabar, né? Morrer, não precisa matar o cara não, tá? Já estão morrendo, já tá tudo velho, já tudo acabado, daqui a pouco tá morrendo todo mundo, a gente se livra dessa geração perdida do Brasil, desses comunistas de cabeça branca aqui do Brasil, né? Enfim, o ponto é esse pessoal tem ligações com o PCC, tem ligações com o Comando Vermelho. Sempre tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é muito útil para o governo. Um governo como o do Lula, que é uma quadrilha criminosa, né, se apossou do poder para roubar a sociedade brasileira, é muito útil para o governo você ter ligação com grupos criminosos, porque pode fazer coisas que a polícia não pode fazer. O Alexandre de Moraes tem feito já isso, né? Um monte de coisa que a polícia não poderia fazer, o Alexandre de Moraes manda a polícia fazer do mesmo jeito. Mas aí está ligado àquela tentativa de fazer uma campanha de marketing para fazer o pessoal deixar de gostar do Bolsonaro. Tem outras coisas que você quer só eliminar a pessoa sem deixar muito rastro. É muito melhor contar com esses terroristas, né? E daí isso é conveniente para o governo, né? Então esse é o problema que o governo não quer nessa coisa, porque o resto aqui que eles explicam aqui, eu concordo com eles que a lei não permite isso, mas é uma questão de filigrama judicial muito mais leve do que o pessoal está colocando, por exemplo, no caso do Bolsonaro lá, né? Aqui, ó, Comando Vermelho e PCC deveriam ser classificados como terroristas, especialistas avaliam, e é lógico que os especialistas da CNN e da UOL dizem que não, que jamais, porque tadinho, eles são vítimas da sociedade, ou seja, amigos do Lula, né? Então o recado está dado. Vai ter ação do Trump nisso daí? Olha só, as coisas estão todas juntando, pode ser que tenha ação para usar tudo isso como uma ligação para fazer sanções aqui no Brasil. Vai ser divertida essa lista de sancionados aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.